Luísa, nossa filha, nasceu sem um pulmão esquerdo. Nasceu sem saber respirar. Ela teve aquilo que tecnicamente é chamado de sofrimento fetal. Irmãos, a filha dele nasceu sem o pulmão esquerdo, pois a sua esposa não poderia ter filhos, e ela nasceu dessa forma. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível ainda, e Deus fez um milagre a qual para os homens era impossível. Veja que testemunho forte. Tatiana e eu nos casamos. Esse ano vai fazer 10 anos. Uau! E meu sonho era ser pai. Casei com uma menina que não podia ser mãe. 3 anos de tentativa. Até que um dia a gente vai num culto doido. Sabe culto doido? Que a coluna da igreja roda. Deus toma uma irmã que chega na barriga da Tatiana e ninguém sabia dessa nossa questão. Coloca a mão na barriga dela e diz assim: você vai gerar dentro de pouquíssimo tempo. Pensa numa palavra poderosa. A gente estava jantando em casa. Nós morávamos no Paraná. Ela dá um grito e fala assim: me leva para o hospital que eu acho que eu estou morrendo. Terminei de jantar. Falei, vamos. E no carro ela ia gritando assim: tem umas coisas mexendo dentro de mim. Era 2 coisas. Estão lá no Kids, a Laura e a Luísa. Fantástico. Não tinha nada, agora tem 2. Quase morri. Eu lembro do médico dizendo para mim: então, não tem 1, tem 2. Quase morri. Laura e Luísa eram para nascer no dia 14 de fevereiro. Apressadas. Nasceram no dia 31 de dezembro, na virada do ano. Pensa a virada animada lá em casa. Laura, a minha branquela, é a mais parecida comigo. Nasceu às 6h12 da manhã. Luísa, minha pretinha, nasceu às 6h20. Na gestação gemelar existem peculiaridades, muitas. Uma delas é no nascimento. A diferença do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, independente de quantos sejam, numa gestação gemelar, no nascimento, é de 30 segundos a 2 minutos no máximo. Luísa demorou 8. Uma eternidade. Luísa, nossa filha, nasceu sem um pulmão esquerdo. Nasceu sem saber respirar. Ela teve aquilo que tecnicamente é chamado de sofrimento fetal. Engoliu muita sujeira. Sabe o que é você ir do céu ao inferno em 30 segundos? Eu caí no chão do hospital ali em Ibiúna. Peguei meu celular e liguei para meu pai. Papai é o homem mais de Deus que eu conheço. Onde eu estou no Brasil, eu dou testemunho do meu pai. Se eu estou de pé, é porque eu tenho um pai que está de joelho. Eu liguei para o meu pai gritando, dizendo: não tem um pulmão lá. Do outro lado, o pastor Wilson Agapito responde assim: calma, papai está de joelho desde a hora que você saiu. E eu só levanto daqui quando o milagre acontecer. Ibiúna não tem uma estrutura de UTI neonatal. Pegam minha filha, colocam dentro de uma UTI móvel, transferem ela para Sorocaba. Sabe aquela foto bonita do Instagram? A Tati, eu, a Laura, a Luísa, todo mundo de touca verde. A gente não tem. Tatiane foi conhecer a Luísa no 3º dia de vida. Coloco a Luísa para dentro, eu não a vejo. E quando finalmente libera a minha entrada, me paramentam, eu entro na UTI e tem 1,5 kg de ser humano dentro de uma caixa. Catéter, sonda, tubo, soro, toda furadinha. Tinha um tampão no olho, uma luz azul muito perto, tudo muito assustador. Eu começo a chorar. E eu choro dando vexame, eu choro com barulho. A médica se assusta, eu fico: vem cá. Você que é o pai dela? Eu falei: sou eu. Ela puxa uns exames que eu trouxe de Ibiúna. Ela diz assim, coloca uma chapa contra a luz e diz: o senhor está vendo que não tem o pulmão do lado esquerdo? Irmão, era nítido. Eu não sou da área da saúde, mas era nítido. Do lado direito tinha um órgão, do lado esquerdo não tinha.
Falei, tô vendo. Ela falou, estranho. Eu fiz agora, na 5ª hora de vida, 3 chapas. A chapa, a prova e a contraprova. Senhor William, a sua filha nasceu com 1,5 kg, 44 dias antes da hora, sem um pulmão do lado esquerdo. Na 2ª hora de vida, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Foi transferida para cá e desde então está sob sedamento. O senhor consegue me explicar como é que minha paciente que entrou aqui com 1 pulmão agora tem 2? Eu falei, desculpa, eu não entendi. Ela disse, a sua filha entrou aqui com 1 pulmão. A sua filha agora tem 2 pulmões. Ah, meu bispo, o chip de crente instalou na hora. Eu falei, doutora, eu sei exatamente quem colocou esse órgão faltante aí. E digo mais, sabe essa parada cardiorrespiratória que ela teve? Era o médico dos médicos descendo e implantando este órgão aí dentro. Ela vai para casa comigo. Eu liguei em casa, minha mãe atendeu, falei, cadê o pai? Tá de joelho ainda, levanta ele. O milagre já aconteceu. Bate na mão de uns dois e diga assim, tinha que acontecer. Diga, tinha que acontecer. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, então, a madre que era estéril teve 2 filhos, ia dizer glória a Deus. Eu poderia dizer assim, olha, eu não podia ter nenhum filho, agora já temos 3, e chega glória a Deus, aleluia. Você dizer glória a Deus por isso, mas eu estou dizendo que tinha que acontecer para não ter o pulmão lá, tinha que acontecer para ter 44 dias antes da hora, tinha que acontecer de ter uma parada cardiorrespiratória, para eu chegar aqui e dizer, a palavra ainda está de pé, o propósito ainda prevalecerá. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer para que a palavra se cumprisse. Tinha que acontecer para que as profecias se cumprissem. Eu sei que não está fazendo sentido agora, mas o Deus da casa me manda dizer, tinha que acontecer. Eles fazem o caminho para Emaús. Ele dá a intenção que está indo para o outro lado. Então eles vão dizer, vamos lá para casa. Sabe o que eu acho uma graça na graça? É que apesar de tudo ele só precisa de um convite e de um lugar. Ei! Sabe qual é a graça da graça? Que ele só precisa de um convite e de um lugar. Mas eles estão indo embora, eu sei. Mas eles duvidaram, eu sei. Não acreditaram no testemunho nem das mulheres, nem da Maria Madalena, nem de Pedro e João, eu sei. Estão se movendo dizendo que ele não ressuscitou, sendo que este é o dia da ressurreição, eu sei. Mas ainda assim, graça é graça. Um convite, um lugar. Ele não vai para casa, ele não senta na mesa. Eu sou de uma cultura, bispo, que a visita dá graça pelo pão. Chega a visita, dá graça. Então eles dirão, dá graça. E ao partir do pão, os olhos deles. Sabe por quê? Todos os meses o diabo tenta te tirar do partir do pão, porque ele sabe que é na mesa do partir do pão que olhos são abertos, que é na mesa do partir do pão que ele se revela, que é na mesa do partir do pão
que a gente entende que era Ele. É no partir do pão que eles vão dizer: não ardia o nosso coração, conforme Ele falava. Era Ele o tempo todo. É a última vez, eu prometo. Prega ele, prega ela, dizendo: era Ele o tempo todo. Oh, Agapito, mas naquela porta que fechou, era Ele o tempo todo. Mas lá naquela crise que chegou, era Ele o tempo todo. Mas no luto que apareceu em casa, era Ele o tempo todo. Mas na lágrima que desceu, era Ele o tempo todo. Nós vamos voltar agora para Jerusalém. O caminho é o mesmo. A distância é a mesma. O trajeto é o mesmo. Mas agora a direção é oposta. E aqueles que desceram cabisbaixos, angustiados, entristecidos, apavorados, reticentes, amedrontados, incertos, estão subindo pelo mesmo caminho, percorrendo a mesma distância, indo para o destino oposto, pulando, dançando, cantando, rindo, comemorando. Alguém vai dizer: vem cá, vocês não acabaram de passar por aqui chorando? Aham. E agora? Agora ele passou lá em casa. Assim diz Deus na minha boca: você vai voltar pelo mesmo caminho. Você vai chegar naquela mesma casa. Você vai bater cartão naquele mesmo escritório amanhã. Você vai entrar naquela mesma repartição pública amanhã cedinho. Mas agora Ele passou na casa. Você saiu de lá na sexta-feira chorando, lamentando, entristecido, angustiada. Lá no interior a gente diz meio borocochô, mais pra lá do que pra cá. Mas vai voltar rindo, cantando, sorrindo, adorando, louvando.